Olá, aqui Sérgio Mendes para mais um episódio do RIC Rural Podcast. Hoje com Erlon de Almeida, coordenador do programa Renova Paraná do Governo do Estado. Olá, Erlon, muito obrigado, viu, por atender nosso convite aí, estar com a gente aqui no RIC Rural Podcast, falando para os nossos ouvintes e também telespectadores sobre esse importante patamar que o Paraná chegou em geração de energia através do programa Renova Paraná. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, né, poder participar desse programa tão, vamos dizer assim, tão ouvido, né, tão importante aí no agro do Paraná. E para nós é importante, Sérgio, porque você nos ajuda a divulgar aquilo que é o coração da nossa atividade, que é estimular os produtores e agroindústrias a gerarem sua própria energia, e é sobre isso que nós vamos falar. Exatamente. E para situar o nosso ouvinte e telespectador, me permita aqui dar uma introdução sobre o nosso assunto, né? O Paraná fechou em 2024 pelo terceiro ano consecutivo como o principal estado a responder positivamente na relação potência instalada por unidade consumidora em geração distribuída, também conhecido por GD, geração distribuída de energia. Essa modalidade permite a geração no local, ou seja, na propriedade do produtor, onde ele está ali inserido, ou próximo a um ponto de consumo, diferente daquela que é gerada por usinas, né, por grandes usinas que ficam em outros locais mais distantes, né? A geração distribuída de energia pode fazer uso de fontes eólicas, aquelas dos grandes cataventos, aqueles grandes ventiladores que a gente vê principalmente na região sudoeste do Paraná, a solar, que é a maioria, que eu falando aqui a solar, com certeza todo mundo já viu painéis de energia solar, não só na cidade, mas principalmente agora lá no sítio, lá na área rural, grandes espaços com energia solar, e olha, responde quase 100% dessas energias vem da solar. E biomassa, para gerar também energia e combustível. E o Paraná, né, em resumo, o programa do Estado executado pelo IDR Paraná, incentiva o produtor a produzir sua própria energia ou combustível. Para falar isso, por isso que eu convidei e atendeu o nosso convite o Erlon. Erlon, eu queria saber o seguinte, né? Como o Renova Paraná trabalha para fazer com que o Estado já esteja aí no terceiro ano seguido como o principal Estado em geração de energia distribuída? Bom, para o pessoal recuperar a memória, a gente abre dizendo o seguinte, Sérgio. Em 2019, né, foi no final do governo Temer, houve um decreto que equiparou o valor da energia rural, que sempre foi uma energia muito barata, ao preço da energia urbana, seja industrial, residencial ou comercial. E isso aumentou o custo de produção para quem consome energia no meio rural, em especial aquelas atividades mais demandantes, que a gente chama de mais eletrointensivas, vide o caso da avicultura, do peixe de água doce, a própria leite, né, que hoje demanda muito de energia por conta de ordenha automatizada, resfriador de leite, etc. Esse custo, para o pessoal ter ideia, normalmente o custo da energia ele ficava em quarto lugar no custo da proteína animal. E com o aumento da energia, ele passou a ser o segundo custo. O primeiro custo sempre é a alimentação dos animais. Esse é o campeão do custo, vamos chamar, mas não tem como você fugir dele, a não ser ter estratégia de barateamento desse custo. Mas esse custo, aliás, o custo da energia, você pode fazer algo que você reduza. E nós tivemos um absoluto sucesso nesses 3 anos e meio, ou 43 meses hoje de programa, porque os agricultores e as agroindústrias do Paraná entenderam o recado que nós passamos a dar pelo Renova Paraná de gerar energia própria. Nós temos nesse período, Sérgio, mais de 31 mil novos geradores de energia própria no Paraná, dos quais quase que praticamente 9.500 produtores com subvenção do Estado. O Estado, para incentivar o produtor e estimular ele a gerar energia própria, porque é importante para o Paraná que a competitividade da proteína animal, especialmente, mas obviamente que das atividades agroindustriais todas, o Estado subvenciona em 3% a energia solar e 5% quando a energia
do biogás e do biometano, por tratamento por biodigestão de dejetos animais ou de resíduos agroindustriais. Então, isso fez com que o Paraná aderisse substancialmente, mas nós ainda temos muitos produtores que podem e devem entrar nessa atividade de geração própria de energia. Então, esse é o desempenho do programa ao longo desse tempo, né? Nós temos um número expressivo já de produtores, praticamente toda a avicultura e todo o pescado de água doce, o pessoal aderiu, e aqueles demais produtores que, mesmo tendo uma demanda, às vezes, um pouco menos de energia, também podem e devem fazer a geração própria de energia. Por quê? Porque, além dele ter energia própria, o que gera uma segurança energética, é altamente lucrativo. A viabilidade do negócio é muito grande. Eu vou dar um exemplo, certo? Você faz um orçamento, você apresenta no programa, nos escritórios municipais do IDR, e nós encaminhamos para o banco onde ele opta por fazer o financiamento. Esse financiamento é 100% da atividade, seja por solar, seja por biogás ou biometano. 100% do investimento é financiado. E o Estado ainda paga parte do juro que ele vai pagar para o banco. No caso, inclusive, de pronafianos, que é o maior número dos tomadores de Pronaf, que é o maior número de público do Paraná, da agricultura familiar, fica juro zero no caso do biometano, porque ele toma a 5% e nós zeramos a taxa de juros. Então fica altamente vantajoso. Mas para o pessoal entender a grande vantagem financeira, econômica do negócio, é que você faz o investimento, você não precisa tirar dinheiro do bolso, vamos botar assim, o Estado ajuda a pagar a taxa de juros, e como os prazos de financiamento, dependendo da linha em qual ele está enquadrado, vão de 7 a 10 anos para pagar. E nesse período, ele em 3, 4, no máximo 5 anos, ele já recupera o capital investido. Então ele não põe a mão no bolso e ele rapidamente consegue recuperar o capital investido. Então ele, além de ter a segurança da geração própria de energia, ele também tem vantagem financeira. Melhora a competitividade dele e ele fica com uma infraestrutura para, por anos e anos, gerar energia própria para ele. E agora, como é que o produtor, qual é o produtor capacitado a participar desse programa? Qualquer produtor ou agroindústria do Paraná, desde que tomador do crédito rural. Claro que nós temos aí um número expressivo de produtores que usaram recursos próprios, porque, como diz um financista de São Paulo, né, que escreveu um artigo na Folha de São Paulo, ele fez um cálculo em cima disso, e ele fala que é o melhor investimento do Brasil hoje é gerar sua própria energia. Então, aquele pessoal que tem poupança, enfim, que tem um dinheirinho guardado, ele prefere colocar ali porque tem um retorno financeiro maior. Mas aqueles que querem financiar, e nós estimulamos que financiem, porque é um grande negócio, ele procura os escritórios do IDR, qualquer produtor, desde um assentado da reforma agrária, um agricultor familiar, um médio produtor, um grande produtor ou uma agroindústria. Independentemente de porte, o Estado abraça e nós vamos ajudá-lo a encaminhar o seu projeto por meio dos nossos credenciados. Nós temos, na área de energia solar, Sérgio, hoje, 706 empresas cadastradas no Paraná que estão operando no programa. Veja bem, 706 empresas. No caso de biogás e biometano, 23 empresas. Ele escolhe uma dessas e a atividade que ele quer, procura o escritório municipal do IDR com o seu orçamento e nós encaminhamos para a plataforma do banco e ele vai ser beneficiado pelo Estado aderindo à subvenção da taxa de juros e ao Renova Paraná, que vai estimulá-lo e bancar essa parte do juro de contratação dele. Irmão, agora a gente, através do RIC Rural, vivemos nos carreadores aí, né? E é difícil a gente ver uma propriedade hoje, quer dizer, ainda é mais fácil a gente ver uma propriedade hoje com a sua placa fotovoltaica lá do que sem, né? Claro que tem ainda muitos. Vocês têm um número ainda, falando ainda de energia solar, tá? Depois eu quero entrar no biometano, aí, no biogás. Mas vocês têm ideia de quanto por cento está coberto o Paraná com as propriedades sendo suficiente com energia solar? Bom, vamos lá.
O último censo agropecuário aponta que o Paraná tem 312 mil unidades produtivas, estabelecimentos rurais, que a gente chama, tá? 312. E o Paraná hoje, pelos dados da ANEEL, Agência Nacional de Energia, você pode tirar isso no Business Intelligence diariamente no site da ANEEL, você tira o dado do dia, quantos estão aderindo à geração própria de energia. O número hoje no Paraná são 36.200 unidades gerando energia própria. Então, nós temos hoje mais de 10% das propriedades do Paraná com geração de energia própria. Agora, se nós pegarmos pelo recorte, né, do próprio Censo Agropecuário e pelos dados do DERAL, Departamento de Economia Rural, o Paraná tem aproximadamente 80 mil produtores que têm proteína animal. Quando eu falo de proteína animal, eu estou falando de peixe de água doce, de frango, seja corte ou galinha de postura, e o leite e a suinocultura, fundamentalmente esse. Além das agroindústrias e cooperativas. Então, esses 80 mil são aqueles que têm uma inserção comercial mais ativa, portanto, são mais demandantes de energia. Então, nós temos ainda uma possibilidade muito grande de novos atores entrarem no mercado gerando energia própria. É um número expressivo, 36 mil, claro, e orgulha o Paraná, porque, como você falou, somos reconhecidos na Agência Nacional de Energia Elétrica como o estado que tem maior potência instalada por unidade consumidora, né? E isso é exatamente graças ao que o programa conseguiu sensibilizar os produtores de que aqueles que têm maior demanda passem a gerar. Então, é uma virtude hoje do Paraná esse processo. Mas nós temos ainda muitos produtores que podem e devem entrar nesse processo. Eu diria assim, Sérgio, para o pessoal entender bem, quem não deve gerar energia própria, isto vale para a área urbana ou para a área rural, tanto faz. Quem não deve são aqueles produtores que eles, no final das contas, na fatura de energia, ele paga a taxa mínima. Porque a taxa mínima de energia você sempre vai pagar para a distribuidora. Eu vou chutar, assim, o valor... Se o produtor paga até R$100, assim, depende, porque ele está pagando. Agora, se é mais do que isso, ele pode instalar e ele vai reduzir o valor da energia que vai de 100 para cima, né? Eu estou usando 100 como referência. Cada um sabe, na sua fatura de energia, quanto que é. Mas é em torno de R$100, tá? Não passa muito disso. Então, aqueles que pagam mais do que isso, e você tem na avicultura, a gente tem pagando 15 mil, 8 mil, 5 mil, 2 mil, tem diversas situações. No leite e diversas outras atividades. Eu uso essas aí como exemplo porque são as que são mais demandantes de energia. Mas vale muito a pena o produtor, mesmo que use para consumo próprio na sua residência, onde ele tem televisão, onde ele tem máquina de lavar, onde ele tem ar-condicionado, etc. Ele com certeza ele paga mais do que a taxa mínima, então vale a pena ter energia própria. E como você falou, a energia solar, ela é fácil de instalar, ela exige baixíssima manutenção e tal. Mas o nosso estímulo principal hoje de esforço do Estado é fazer com que aqueles que tenham produção animal tratem dejetos. Porque nós precisamos evoluir a proteína. Eu até entrar nesse assunto também, porque a energia solar é rápida de se instalar, é fácil de se instalar, mas a do biogás, né, principalmente o pessoal aí do leite, de suínos, enfim, todo mundo que produz algum tipo de dejetos, ele tem uma estrutura maior e bem mais cara, né? Isso daí o Banco do Agricultor também financia, o Renova Paraná também dá esse suporte, é? Totalmente, totalmente, né? Nós temos e precisamos da sensibilidade do setor privado, de todas as integradoras, cooperativas, dos sindicatos, que nos ajudem a sensibilizar os produtores de proteína animal, principalmente suinocultores e produtores de leite. Todos devem tratar dejetos. E a forma de tratar é por biodigestão.
porque é uma atividade que ela dá adequação ambiental, mas ela dá retorno econômico financeiro. Ela se paga e sobra, dá dinheiro, porque ela tem algumas vantagens que eu vou elencar para os produtores. A primeira delas é de que ele, fazendo o tratamento dos dejetos, ele fica apto a ser reconhecido pelo órgão ambiental para aumentar o seu rebanho. Ele pode verticalizar, que a gente chama, sair de 1.000 suínos para 2.000, 3.000, 5.000 suínos. Né? Vaca de leite é a mesma coisa, tem 200 vacas, 300 vacas, ele pode ir para 500, para 1.000, para quantas for, porque ele trata adequadamente o dejeto e, portanto, o dejeto dele não tem impacto na natureza. Segundo, quando a gente produz energia, biogás, né, trata o dejeto e produz biogás, você pode usar esse biogás para algumas atividades. A primeira delas é onde tem demanda de calor, ele substitui lenha. Segundo, ele substitui o GLP, que é o gás de cozinha, seja na atividade industrial ou na atividade residencial. Terceiro, você põe um gerador e ele vai gerar energia elétrica. Se você tem demanda para consumir essa energia, você tem energia própria. E para você produzir por um gerador próprio, do mesmo jeito que a solar produz, o gerador vai produzir para você em grande quantidade. E você pode vender essa energia elétrica. Existe hoje no mercado, a legislação permite, você entra numa cooperativa de comercialização de energia ou faz contrato com algum consumidor, industrial, comercial, quem for, e entrega essa energia em nome daquele comprador diretamente para a distribuidora. E você joga na rede e compensa a energia de quem for, vamos dizer assim, ficar com essa energia. E por último, você pode filtrar o metano, né, o biogás, e ter alta concentração de metano, mais de 92%, que segundo a Agência Nacional do Petróleo, que já está regulamentado no Brasil, vira biometano. Né? No Brasil é chamado de biometano, no mundo todo chama de metano. Mas é equivalente ao gás natural veicular. Isto é, ele vira um combustível para o veículo de passeio, desde que adaptado para o uso do gás natural, né, para o uso do gás, daí usando biometano, o trator, que já existe trator a biometano, os caminhões de ração, que levam um pintainho e buscam lotes de frango, que levam ração para o suíno, levam leitão para a propriedade e trazem a carga de animal para abate, todos esses veículos podem ser abastecidos com biometano. Essa é a grande transformação que nós vamos ver no meio, vamos chamar assim, agroindustrial do Paraná, Sérgio, nos próximos anos. Com certeza, nos próximos 5, 10 e 15 anos, o Paraná, a exemplo do que foi a Europa, do exemplo do que foi os Estados Unidos, vai fazer uma migração do diesel para o gás e produzindo seu próprio combustível, que é o biometano. Números sobre isso, para o pessoal entender. Quando você usa com híbrido diesel-gás, porque na transformação do motor tu pode deixar ele para funcionar híbrido diesel-gás ou pode deixar híbrido puro biometano, né, puro gás que a gente chama. Quando ele é híbrido, ele tem uma redução de custo de 40% no quilômetro rodado. E quando ele é puro, ele tem 60% de redução no preço do quilômetro rodado. Então ele é altamente vantajoso e isso melhorará a competitividade das agroindústrias do Paraná e melhorará a competitividade da proteína animal do Paraná. Por que eu falo tanto da proteína, Sérgio? Para o pessoal entender e por que é importante tratar dejetos e as propriedades verticalizarem. Todo produtor de proteína, hoje, seja do leite ou do que for, do frango ou da suinocultura, ele já sente a pressão do comprador, né, do laticínio, da agroindústria, né, do frigorífico, do abate, que pega o produto dele para abate, né, seja o frango, seja o suíno, ele já sente pressão para que ele produza mais, para que ele, a gente chama, verticalize, né? Porque a logística está montada em cima daquela propriedade e a agroindústria quer cada vez buscar mais produto. Mas por que isso está acontecendo? É porque nós temos uma migração no mundo da classe média mundial.
Vou fazer um raciocínio rápido para o pessoal nos entender. Nós temos todos esses dados, são dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reúne os 23 principais países do mundo. Eles têm um gráfico que mostra claramente de que em 2000, a classe média mundial, ela estava num conjunto de países que, conjuntamente, eles teriam aproximadamente 500 milhões de população, tá? Que são Estados Unidos, Europa, Japão. E, claro, Brasil, Canadá, México, etc. Tá? É uma classe média. Entretanto, pelo crescimento da economia na Ásia, nós estamos migrando, e a horizonte até 2050, que o domínio total da classe média mundial ela vai ser asiática, com Índia, China e o restante da Ásia. Nós vamos sair dos 450, 500 milhões de habitantes dos países que concentravam a classe média, e nós vamos para um conjunto de países de 4 bilhões de habitantes. Com isso, não é difícil o pessoal entender de que a classe média mundial nessas populações vai aumentar. E o que acontece quando aumenta a classe média em qualquer economia, em qualquer sociedade, em qualquer país? Aumenta o consumo de proteína. Então, o Paraná tem que estar preparado, e os produtores idem, né, para crescer a proteína nos próximos 20, 25 anos, num horizonte até 2050. Isso precisa, então, o quê? Para crescer a proteína? Precisa, fundamentalmente, nós tratarmos dejeto. Precisa, fundamentalmente, tratar dejeto animal. Este é o grande negócio, tratar os dejetos animais, fique todo mundo livre para crescer na atividade proteica. E até crescendo, aumentando o tratamento de dejetos dos animais, em reboque vem também uma produção de fertilizantes aí, né, que a gente pode ter. Sim. Se de um gargalo, o Brasil é muito refém disso, né? Bem lembrado, Sérgio. Eu estava me detendo na questão energética, mas é fundamental essa lembrança tua. O que sobra do biodigestor, e os produtores têm que entender esse processo. O que sobra do biodigestor, e que a gente chama, popularmente de biofertilizante, é uma matéria orgânica riquíssima. Tecnicamente se chama digestato. Mas você pode pegar essa matéria orgânica e adicionar nitrogênio, fósforo e potássio. Isto é, tu pode formular e produzir fertilizante próprio. Nós já temos isso funcionando no Paraná. Existem dois modelos, Sérgio. Ou o produtor faz isso individualmente, ele pode fazer com maior tranquilidade, ou ele faz coletivamente, que eu, pessoalmente, acho que é um modelo que vai crescer muito. O que é coletivamente? São vizinhanças, 20, 30, 40, 50, 60 produtores em vizinhança, fazem um empreendimento só, criam uma cooperativa e eles vão comercializar a energia, seja o biometano ou energia elétrica, e eles com digestato vão fazer o fertilizante. Quando acontece isso, o fertilizante, Sérgio, para o pessoal ter ideia, ele reduz o custo para o produtor em no mínimo 40%. Entre 40% e 50% é a economia que ele advém de ter o fertilizante próprio. Então, vamos imaginar agora, Sérgio, para o pessoal entender por que o Estado vê isso como o futuro do Paraná e a importância econômica disso. Vamos olhar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos para frente. Se todo mundo fizer, nós vamos melhorar a competitividade da nossa proteína, portanto o Paraná vai continuar gerando muito emprego e produzindo muita proteína animal, e a área de grãos, seja na soja, seja no milho e seja nas pastagens, ele vai reduzir custo, porque nós vamos ter fertilizante próprio. E é um fertilizante de alto valor, porque ele vai ser orgânico ou agregado com NPK numa formulação, ele vai ser um organomineral. Portanto, nós vamos enriquecer o solo e nós vamos melhorar o custo de produção dos produtores de grãos também. Aqueles produtores que já plantam e que têm proteína, melhor ainda, porque
ele vai nadar de braçada, né? Ele melhora a situação do rebanho, melhora a proteína, gera sua própria energia e ainda tem a possibilidade de ter o digestato e, com isso, ter o fertilizante próprio. Então, é um jogo ganha-ganha e o futuro da agricultura do Paraná, Sérgio, com certeza passa por isso. Agora, Erlon, você falou aí sobre cooperativas. No estado já tem alguns condomínios desses com produtores se cotizando, né, e fazendo as suas uniões de forças aí para poder produzir. Onde é que fica, hein? Ó, nós temos assim, eu vou dizer assim, que o melhor modelo hoje já implantado nessa situação fica no sudoeste, em Salgado Filho. Tem uma cooperativa de 53 produtores, chama Copenade, é visitável, inclusive o pessoal pode entrar em contato, eles marcam data e tudo para receber excursões, já tem sido feito isso, e eles estão produzindo 53 produtores com resíduos, né, ou dejetos de suíno, de leite e de avicultura. Eles produzem no biodigestor o biogás, produzem energia elétrica, vendem essa energia elétrica e já estão formulando o fertilizante. Eles montaram uma pequena indústria de fertilizante e já estão comercializando esse fertilizante e já estão entregando para os 53 sócios, devolvendo o fertilizante. O investimento que eles fizeram é um investimento nesse grupo de 53 produtores que está em torno de uns 16 milhões de reais e ele se paga em 4 anos. Isto é, no 4º ano eles terminam de pagar. E eles financiaram isso aí, alguns deles inclusive com recursos Pronaf, e tem 7, parte do crédito é 7 anos e outra parte acho que 8, 9 anos, e eles quando chegar no meio do financiamento eles pagam o investimento. E ficam anos e anos usufruindo dessa infraestrutura e tendo energia própria, energia para vender e ficando com um fertilizante de alta qualidade para o consumo próprio e para usar nas suas atividades de grão e pastagem. Então, não tem o porquê não fazer. Eu sempre digo que os produtores e agroindústrias, elas têm o direito à dúvida e cabe a nós, profissionais, tirarmos as dúvidas desses produtores. Então, aqueles que têm dúvida, nos procurem, nós vamos tentar tirar a dúvida. Mas é um negócio que não tem como dar errado, desde que em projetos bem feitos, bem elaborados, obviamente, e isso tem um futuro muito próspero no Paraná para se criar esse mercado de produção própria e de consumo, né? Principalmente se as agroindústrias entrarem pesadamente no consumo do biometano nas suas frotas, né? Sejam frotas próprias ou frotas terceirizadas. Você imagina, então, né, se a gente conseguir ter esse contingente, esse exército aí de produtores que ainda faltam engajar nessa geração de energia própria, se entrarem, né, a sustentabilidade que isso dá na produção de alimentos do Paraná, e no Brasil não é diferente, a gente tem já o Paraná como um dos estados mais sustentáveis da nação, né? E a gente tem essa possibilidade de crescimento extraordinário. E isso daí faz com que a chancela de alimentos do Paraná ainda tenha aí mais um item a ser administrado e a ser conferido por quem importa os nossos produtos, que a exigência é cada vez maior de produtos sustentáveis na sua produção seja cada vez mais aferida, né? O duro é saber como é que eles vão aferir isso, como é que, né, tem essa aferição. Mas, enfim, tem aí rastreabilidade para se colocar e fazer com que comprove-se esse modo de produzir alimento no Estado de forma sustentável. Agora, uma coisa que sempre me pergunto, e sempre é motivo de conversa em roda, é com relação às taxas, né, Erlon, com relação ao que se cobra, às vezes está lá com programação de um recurso, dali a pouco vem uma nova taxa, uma cobrança maior. Como é que você vê isso, hein? Você fala de taxa relativa ao quê? A energia? A taxa de juros? Na relação e de uso próprio da energia, né? Aquela uma que depois é repassada e tem aí uma cobrança sobre essa geração. Isso daí a gente, até pelo uso também dos próprios equipamentos que a Copel tem por aí, né? Eu acho justo até, porque ela pagou para colocar
as suas instalações lá, que seja colocado também o valor para se utilizar isso. Mas essa insegurança acho que já acabou também, né, Erlon? Olha, já viu, Sérgio? Já acabou, né? O pessoal não precisa ter insegurança. Hoje nós temos a Lei 14.300, que é do dia 6 de 2024, tá? Isto é, a lei tem um ano. Um ano para trás aí nós tivemos uma lei, que é a 14.300, e ela normatizou, regularizou todo esse processo. Então, quando o produtor faz geração própria, apenas é cobrado pela distribuidora aquela instalação que está disponibilizada lá, que é a rede de distribuição, que, aliás, no caso de solar, é por onde ele joga a poupança dele, porque quando ele gera energia e não está consumindo, ele tem que entregar para a distribuidora. E depois ele recolhe da distribuidora, vamos dizer, quando ele vai usar fora do horário ou em outro horário que ele não está gerando. Então, a distribuidora está ali para ser a poupança dele no caso de solar. No caso de biogás, quando ele faz autoconsumo, ele não usa a distribuição. Entretanto, se ele vai vender energia, ele precisa da instalação da distribuição. Então, o que ele vai pagar é o uso da instalação, que é a disponibilidade da distribuição, né, da infraestrutura de distribuição de energia, que é uma taxa mínima. Isso é o que é cobrado. A questão da tributação é porque toda a riqueza que se gera, independente do que seja, ela é tributada. Então, também é cobrado ICMS, né? Mas essas atividades, elas estão cada vez mais sendo normatizadas. O governo do Paraná monitora isso aí, a Secretaria da Fazenda do Estado tem inclusive uma dedicação bastante acentuada nesse item e está desonerando, tanto na solar quanto no biogás. No caso do biogás, nós já tivemos N desonerações. É extremamente vantajoso produzir, porque tem equipamentos desonerados, a própria comercialização interna do Paraná está desonerado, a comercialização para fins de consumo do biometano, ela desceu de 18% para 12%. Então, o Paraná tem um arcabouço tributário que incentiva as energias renováveis e nós coparticipamos, né? Aqui eu pelo Renova, a nossa equipe, num diálogo franco com a Secretaria de Planejamento do Estado, com a Secretaria da Fazenda do Estado, com a Secretaria da Agricultura, temos inclusive grupos organizados onde discutimos isso. E obviamente que toda e qualquer sugestão ou reclamação que tenha pode vir para nós e nós podemos analisar e encaminhar esse processo. Mas eu diria assim, Sérgio, para tranquilizar os produtores, produzam sua energia própria porque vale a pena. Não existe entrave hoje qualquer que inviabilize ou que coloque sob risco vamos dizer assim, de perder o investimento, né? Vamos tentar colocar assim para o pessoal entender. Vale muito a pena gerar sua própria energia e a adesão grande que nós temos, isso mostra isso. Eu tenho recebido inúmeras manifestações, tanto quando eu viajo, quanto no meu e-mail, no meu WhatsApp, de pessoas que estão fazendo sua geração própria e estão muito felizes. Eu falei da situação lá da Copenhague, lá em Salgado Filho, que é um dos exemplos coletivos que nós temos maravilhosos. Mas nós temos uma série de produtores já produzindo com grandes vantagens biogás e biometano, né? No oeste do Paraná, em Toledo. Estamos trabalhando nesse momento junto com a Prefeitura de Missal, num grupo em Missal, né? Um grupo já identificado de mais de 50 produtores que vão fazer sua geração própria de energia. A mesma coisa na região de Ponta Grossa, em Ipiranga, a prefeitura está envolvida e nós estamos apoiando os projetos, né, dando todo o apoio para fazer também com mais de 50 produtores uma produção de biogás e de biometano. E o Paraná vai encontrar no biometano uma possibilidade de redução de custo do transporte, portanto, redução de custo de produção, melhoria da sua competitividade e, quem sabe, no futuro nós, inclusive, podemos mandar biometano para outros estados, porque o Paraná é uma fonte muito rica de biometano e ele vai entrar na matriz de negócios, vamos chamar assim, do agro do Paraná, com certeza. Ô, Elon, para a gente finalizar, eu queria que você me falasse o que representa para a economia do Estado essa geração toda distribuída de energia
pelos produtores rurais. Você tem algum percentual de quanto que impacta isso? Olha, eu não tenho assim um número mágico que eu te diga de quanto impacta, mas eu já passei alguns dados, vou refazer as contas aqui para o pessoal entender bem. Nós temos, ou tínhamos na energia, um alto custo de energia, que aumentou, né, a partir de 2019, e aumentou nacionalmente, né, como eu já falei, por um decreto do ex-presidente Michel Temer, que parou o preço da energia rural ao preço da energia urbana ou industrial. Então, quando você reduz o custo de produção, você melhora a sua competitividade, tá? Então, nós tínhamos, para pegar o frango, a partir de 2019, com o impacto da energia, ele foi para segundo custo, né? O primeiro é a alimentação, como eu falei, segundo a energia. Hoje, nós já colocamos no frango o custo, vamos dizer assim, a demanda de energia já foi para quarto, quinto custo. Então, eu diria, Sérgio, que nós temos um impacto, com certeza, no frango, de uma economia de 10% pelo menos no custo de produção quando faz a geração própria de energia. Cada caso, cada produtor é um caso, né? Não dá para a gente generalizar. Tem casos que, inclusive, pode ser muito mais, até porque tanto revistas especializadas de avicultura, quanto os integradores de aves no Paraná, sejam as cooperativas, sejam os demais privados, quando nós estávamos implantando o programa, eu discutia com eles, me apresentavam planilhas em que mostravam que o custo do frango, em algumas propriedades, a energia representava 30% do custo. E hoje, esse produtor está pagando taxa mínima. Então, a competitividade do frango melhorou no Paraná, justamente porque ele gera energia própria. Então, é indiscutível de que aderir às energias renováveis, à geração própria, ela impacta na atividade econômica e estimula o produtor a crescer naquela atividade e faz com que o Paraná continue sendo esse jogador importante da proteína brasileira e exportador que é cada vez mais, e nós precisamos, além de melhorar na solar, fazer com que todo mundo produza, também tratar dejetos e entrar no biogás, porque é esse o futuro do Paraná e do Brasil, é tratar dejetos e gerar combustível para as frotas que vão ter uso local aí no que a gente chama de microcorredores e futuramente os próprios corredores de transporte do Paraná estarem todos eles abastecidos de gás para fazer essa transição diesel-gás que o mundo desenvolvido já fez e que o Paraná com certeza fará nos próximos anos. E fertilizantes também, que eu gostei disso, isso é muito legal. Agora, eu agradeço, Erlon Almeida. Antes de terminar, então, só para lembrar, o Show Rural está chegando e vocês sempre estão presentes lá, né? O que vai ter de novidade, bem rapidamente, para a gente convidar os nossos ouvintes aí, telespectadores, para aqueles que forem lá no Show Rural, vão encontrar lá sobre o Renova Paraná, esse assunto que a gente falou hoje. Nós vamos ter na área que é do IDR Paraná, ali que tem uma série de assuntos, vamos chamar, né? Nós temos ali a vitrine do biogás e do biometano. Durante os 5 dias do Show Rural, vai ter uma série de informações que o produtor entra, todo eletrônico, o nosso stand, com o apoio da Federação da Agricultura e Senar. Nós estamos fazendo, junto com o Cibiogás, um grande stand, que é a vitrine do biogás e biometano, para mostrar para o produtor que isso funciona e tirar dúvidas. E no dia 12, que é a quarta-feira do Show Rural, Sérgio, 11 horas da manhã, no auditório central lá da Unicoop, nós, junto com o CEPAR, FAEP, Senar e outras organizações, nós vamos fazer um evento com a presença do governador Ratinho Júnior, que é o Dia do Biogás e do Biometano. E lá nós vamos apresentar essas oportunidades dos corredores, dos microcorredores, do uso do biometano, e será lançada também pela Secretaria da Fazenda uma cartilha que orienta os produtores sobre todos os benefícios tributários e financeiros que o Paraná oferece para o biogás e para o biometano. Então, o Show Rural na quarta-feira, dia 12, às 11 horas, e durante todos os dias, do dia 10 ao dia 14, na vitrine do biogás e biometano, que nós estaremos presentes lá e convidamos todos os produtores do Paraná a nos visitar. Eu não sou produtor, mas eu vou lá também, tá? Com certeza, você sempre vai.
Não tem show rural sem a presença do Sérgio e sua equipe, né? Do RIC Rural. Eu e a Rose vão estar lá, com certeza. Erlon de Almeida, coordenador do Renova Paraná. Obrigado, viu, pela entrevista aqui no RIC Rural Podcast, um assunto extremamente importante, que a gente vai estar sempre aí procurando difundir, tanto aqui nos nossos podcasts, entrevistas, também como no programa RIC Rural. Com certeza eu quero ir fazer uma reportagem lá em Salgado Filho. Vamos ver como é que é aquilo lá e mostrar para o Paraná tudo e, quem sabe, motivar outras regiões e outros produtores também a aderir a esse tipo de produção de energia coletivamente. Erlon, muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo e agradeço a oportunidade. É um prazer falar com você mais uma vez e levar essa mensagem para os produtores no sentido de sensibilizá-los para a geração própria de energia, tratamento de dejetos, uso da energia e ainda fica com fertilizante. Boa semana. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem voltamos com mais um assunto aqui sobre o nosso agro do Paraná. Até lá, então.